Olá, você que está aqui no portal Vida Moderna, no podcast Vida Moderna. Não sei se você está me vendo ou me ouvindo, mas o que você vai ver ou ouvir vai ser de excelente, de altíssima qualidade agora. Por quê? Porque estou aqui com a Adriana Esper, que ela é advogada especializada na área digital, e mais algumas especializações que ela vai contar para a gente. Nós vamos bater um papo aqui bem bacana sobre LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, que estamos todos à mercê dela, principalmente as empresas. Tudo bem, Adriana? Como é que você está? Tudo bem, boa tarde, Guido. Boa tarde a todas e todos que estão nos vendo ou escutando. É um prazer estar aqui. Eu te parabenizo por trazer esse assunto, né, em tela, o assunto de proteção de dados. E privacidade é algo que a gente tem que incentivar, Sim, né? sem Essa dúvida. cultura que o brasileiro ainda parece estar se despertando, né, para o assunto agora. E como você disse, né, eu sou uma advogada da área de direito digital, eu já atuo nessa área de TI, né, área de tecnologia e telecomunicações, que hoje resolveram chamar, né, de direito digital, há mais de 20 anos. E eu, hoje em dia, eu sou coordenadora do Comitê de Proteção de Dados da FEComércio São Paulo. Tá. E a FEComércio São Paulo, ela faz parte do Fórum Empresarial LGPD. Tá. Existe um fórum empresarial LGPD? Sim, o fórum, ele é uma entidade sem personalidade jurídica. Sim. Ela foi formado por entidades setoriais. Hoje em dia nós contamos com mais ou menos 100 entidades, né, de diversos setores da economia brasileira. Quanto tem do PIB aí, mais ou menos, aí dentro? 80% do PIB nacional. E esse fórum, essas empresas começaram a se reunir mais ou menos no final de 2019. Em 2020 ele criou o corpo, né? Inclusive quando a gente teve a nossa LGPD que entrou em vigor. Sim. E o objetivo do fórum é trazer, né, segurança jurídica para a boa aplicação da LGPD, né? Trabalhando, né, pela sua boa regulamentação, né? Sim. E trazendo também para a autoridade, né, e para os governantes, né, os anseios e as preocupações das empresas que são as grandes responsáveis pela aplicação da LGPD. Né? A ABS, a Associação Brasileira de Empresas de Software, ela está de alguma forma ligada a isso também? Sim, a ABS, ela faz parte do fórum. Como eu disse, o fórum ele não tem uma personalidade jurídica. Sim. Ele tem uma das entidades assume o papel de secretariado executivo, né? Atualmente quem faz esse secretariado é a ABS. Entendi. E existe aí um rodízio desse secretariado que a cada 2 anos uma entidade assume essa responsabilidade. Né? Entendi. Antes da gente começar, eu estava batendo um papo com você e eu achei muito interessante, você traçou um panorama de como surgiu o LGPD a partir da lei europeia, né? Conta um pouquinho dessa história para mim, que eu achei bastante interessante, e o mercado, duvido, não deve conhecer muito também, não. Bom, a LGPD, ela foi inspirada no GDPR, né, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, né? E a União Europeia, ela tem uma tradição, né? Ou o continente europeu, ele tem uma tradição ligada à privacidade e à proteção de dados, e não começou com o GDPR. Né? Então, eles já tinham lá, cada Estado-membro, a maioria já tinha uma legislação de proteção de dados, né? E a própria União Europeia, ela tinha uma diretiva, que era a Diretiva 95, que passava ali algumas instruções para, né, a aplicação harmoniosa, né, dessa proteção de dados na Europa. Né? E por que a Europa tem uma tradição na privacidade de dados? A Europa passou por diversas guerras. Sem né? dúvida.
E essas guerras acabaram trazendo aí à tona o medo, né, da sua invasão do seu domicílio, né, invasão da sua vida privada, né? Tinham situações ali que você nem podia manifestar, né, a sua religião, né? Você, inclusive, era perseguido por isso, né? Então, tudo isso foi um grande incentivador para que fossem criadas legislações, né, com essa proteção. E o próprio povo europeu não é um povo que costuma colocar a sua vida, né, em redes sociais, né? Eles são mais reservados, então eles são um pouco diferentes do brasileiro nesse aspecto, né? E o Brasil começou a deliberar para a criação de uma lei geral de proteção de dados, né? Começou a articular no nosso Congresso, mais ou menos em 2012, que foi quando mais ou menos na Europa também começou essa discussão para se criar um regulamento geral, né? Você pode me perguntar, mas no Brasil não tinha nada, Adriana, né? Eu estaria mentindo para você se dissesse que não, né? A gente tinha algumas normas setorizadas, o próprio Código do Consumidor, né? Já tinha ali um artigo, até um código, vamos dizer assim, futurista, né? Ele de 1990, ele já tinha ali uma previsão de proteção de dados. A nossa própria Constituição tem o artigo referente à privacidade, à proteção de privacidade do sigilo bancário, né? Agora, atualmente, desde o começo do ano, a proteção de dados pessoais também passou a fazer parte do rol dos direitos fundamentais do brasileiro, né? Que isso é importante também. Então, em 2012, começa aqui no Brasil, são apresentados projetos de lei para a criação dessa legislação, né? A Europa aprova o regulamento em 2016, né? Impulsionada pelo escândalo do Cambridge Analytica, né? Que começou nos meados de 2015. Então, em 2016, a Europa fala, não, a gente precisa ter aqui um regulamento que era uma empresa geral. Inglesa, né? Sim. Era uma empresa inglesa que não tem nada a ver. O Cambridge, deixar claro que não tem nada a ver com a universidade. Não tem nada a ver, é o nome da empresa. É o nome da empresa, né? Mas, curiosamente, um dos fornecedores, né, para se criar esse método Cambridge Analytica era um professor de Cambridge. De Cambridge, entendi. Aquele escândalo que envolveu o Facebook. Isso. Foi um aplicativo que ele pediu para o Facebook colocar, né, lá na rede social, que ele iria fazer uma análise comportamental dos usuários, né? E ele não poderia vender aqueles dados, né, e ainda mais com os nomes, né, das pessoas que ele fez o teste, mas ele acabou vendendo para o Cambridge Analytica e a gente sabe aonde deu. Onde foi parar. Foi parar, né? Então, um dos resultados está aí o GDPR. O GDPR, então, ele foi aprovado em 2016 e com uma previsão de entrar em vigor em 2018. Para que as empresas se adequassem a esse novo regulamento geral, né? Não é que elas não tivessem nada, tinham, né? Inclusive, os próprios países, eles já tinham ali uma autoridade, cada qual, por exemplo, a França já tinha, a Espanha, uma autoridade que fiscalizava, né, a privacidade e a proteção de dados, mas tiveram que se adaptar. Então, deu-se ali 2 anos, foi feita uma campanha bem bacana na Europa, inclusive com a população, né, alertando dessas novas regras. E as empresas, tanto as localizadas lá no continente europeu ou as suas subsidiárias mundo afora, tiveram que se adequar para o GDPR. Aí, quando ele entra em vigor em 2018, cria-se aqui no Brasil uma urgência de se aprovar também a lei. Porque o GDPR, ele também colocava ali algumas condições para países não membros poder continuar... Se adequar. Para continuar podendo tratar dados de residentes ou cidadãos da União Europeia. Né? Então, criou-se aqui uma urgência e o nosso Congresso acaba promulgando a LGPD em agosto
de 2018, né? O GDPR entrou em vigor em maio de 2018, então a gente tem ali praticamente 3 meses depois a promulgação da nossa lei. Foi em agosto, se não me engano. Foi agosto, isso, 14 de agosto de 2018, né? E a lei, então, ela é promulgada e, como a gente tinha falado, ela é promulgada sem a previsão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, eu tenho uma lei, eu crio regras, mas eu não tenho quem fiscalize ou quem a regulamente, né? Porque ela, quando ela é promulgada, uma série de artigos ali requeriam ainda regulamentação. Né? No final do ano de 2018, acho que o último ato praticamente do então presidente Temer, foi uma MP que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou a ANPD, como ela é conhecida. Né? Então, ele cria no papel um órgão dentro do gabinete da presidência da República. Né? Um órgão um órgão que não era independente, né? E que fazia parte ali do próprio governo federal, do executivo. Então, a gente vem aí no meio do caminho a pandemia, né? Uma série de questões relativas a isso, inclusive orçamentárias, né? Que acabou postergando, inclusive, a vacatio legis, né? Da LGPD, que em princípio era para ser 1 ano e meio, e aí a LGPD ela entra em vigor praticamente 2 anos depois da sua promulgação, em setembro de 2020. A vacatio legis, né? Isso. Assim, é um período de adequação à lei, né? Quer dizer que não se aplica nenhuma punição, mais orientação. Né? Os efeitos da lei ainda não estão valendo, né? E assim sendo, né, você não tem como colocar nenhuma punição, né? Claro. Mas é importante também dizer, quando você falou em punição, que quando a LGPD entra em vigor em setembro de 2020, foi negociado também que as multas, elas só seriam aplicadas, né, começariam a vigorar 1 ano depois, ou seja, em agosto de 2021. Né? Então, teve também mais uma vacatio legis para a aplicação das penalidades. Claro. Né? Agora, alguma empresa já foi autuada? Não, ainda não. E vou explicar por quê. Porque a lei, então, ela entrou em vigor em setembro de 2020, sem ter a autoridade efetivamente constituída. E ela veio a ser constituída em setembro de 2020, os diretores, a diretoria, né, o conselho diretor da ANPD toma posse em novembro de 2020, e aí então eles tiveram que colocar ordem na casa, criar regimento, criar agenda regulatória, enfim, né? E começar também a regular uma série de coisas que não estavam reguladas. Né? Uma delas, a fiscalização. Entendi. Né? Então, quando as multas poderiam ser aplicadas em agosto de 2021, a gente ainda não tinha o regulamento de fiscalização, então não dava para se aplicar, né? O regulamento, ele entrou de fiscalização, ele começou a valer em janeiro desse ano, ou seja, em janeiro de 2022, mas também não se tinha como fazer a fiscalização. Por quê? Porque existe também uma regra, em direito a gente fala de dosimetria. Sim, a dosimetria da pena. Né? Isso, então isso também tinha que ser regulamentado, né? E a previsão é que esse ano, talvez até outubro, essa regulamentação da dosimetria seja efetivamente aprovada e entre em vigor, aí sim a autoridade vai poder começar a fiscalizar, aplicar pena ou fazer recomendações, né, para as empresas. Né? Então, até hoje, né, setembro, né, de 2022,
não temos nenhuma multa. O mercado tem uma expectativa, né, que venha logo, a própria autoridade já se manifestou, que a gente precisa começar a fazer essa fiscalização, né? Sim. Se de forma punitiva ou responsiva, a gente ainda não sabe, né? A expectativa, a própria lei, ela fala em dados momentos que vai ser uma fiscalização responsiva, dependendo da situação, mas ela também fala que vai aplicar o rigor quando for necessário. Entendi. Agora, Adriana, me diz uma coisa. Vamos pegar agora, em cima disso que você falou, né? Existe algum prazo para realmente começar a cobrar as grandes empresas? Porque as pequenas e médias eu acho que não estão nessa lei. Eu não vou dizer nem para valer, quer dizer, que não faz sentido uma empresa pequena, por exemplo, estar sujeita à mesma lei que uma empresa que tem ali 100 mil, 200 mil funcionários, né? Ou faz? Bom, a lei se aplica a todos. A todos, né? Eu sei. Então, né, é o princípio da isonomia. Exatamente. Né? Agora, a própria LGPD, em um dos seus artigos, ela já previa essa dificuldade, né, com as pequenas, médias empresas, startups, como também o próprio GDPR previu. Sim. Né? Então, a lei mesmo falou, a gente vai ter uma regulamentação especial para essas empresas, que são chamados de agentes de tratamento de pequeno porte, né? Para que elas também possam observar a legislação, porque todo mundo tem que observar, né? E uma das a segunda resolução, o segundo regulamento, né, que a ANPD aprovou e publicou, foi justamente o regulamento para o agente de pequeno porte, né? No qual ele fala se o agente se classificar como pequeno porte, né? Eles vão ter ali um tratamento diferenciado na aplicação da lei. Então, um deles, por exemplo, estão dispensados de ter um encarregado de proteção de dados ou DPO, né, como o pessoal gosta de falar. Alguns prazos de resposta ao titular ou à própria NPD vão ser prazos diferenciados, vão ser em dobro e tudo mais. Mas essa própria resolução ainda requer também alguma regulamentação. Precisa ter um responsável, né, de qualquer maneira, dentro da empresa. Precisa pelos ter, dados, né? Assim, não nem que seja o dono. Nem que seja alguém tem que cuidar de responder por isso, né? Alguém tem que saber onde esses dados estão. Alguém precisa saber que dados que são tratados, né? Por que esses dados são tratados, se eles são tratados conforme consta na lei, né? Alguém que possa dar uma satisfação para o titular de proteção de dados, né? Porque o titular tem direito de saber, por exemplo, você tem algum dado meu que você está tratando, né? Eu posso saber se esse dado está correto, né? Eu posso retificar meu dado, né? Ou será que eu posso falar para você não tratar mais o meu dado, né? Isso aí vai depender da base legal que foi utilizada para tratar, mas enfim, o titular tem direito de perguntar. Né? Porque o dado não é da empresa, né? Não exato, é um dado pessoal, né? Exatamente. Já diz a própria lei, né? Então, é importante lembrar disso, né? Então, vai ter, sim, um tratamento diferenciado, desde que essa pequena e média empresa ou startup se enquadre nas definições que estão nessa resolução. Entendi. Mais uma coisa que eu queria ver com você é o seguinte. Dentro da empresa, de uma empresa grande, né? Quem que faz parte dessa comissão dentro da empresa? É o jurídico, é o financeiro, é tecnologia, é marketing, é o quê? Bom, a LGPD ela é uma lei multidisciplinar. Sim. Então, ela envolve várias disciplinas, né? Então,
o jurídico, porque em geral é o advogado que vai te ajudar a interpretar a lei, né, a entender ali os dispositivos, vai acompanhar a regulamentação, né? Mas também ela é uma lei que envolve tecnologia e processos. Pois é. Então, assim, é recomendável, né, que se tenham também pessoas da área de TI envolvida, né, que em geral é a responsável pela tecnologia da empresa, o pessoal da área de processos, né, o pessoal do compliance, né, e também a LGPD é uma lei muito preocupada com segurança. Os nossos dados precisam estar seguros, né? A palavra segurança é uma das palavras que bombam lá. Se você jogar uma contagem de palavras, a que mais vai aparecer é segurança. E outra, o que mais deve preocupar é vazamento de dados, né? Sim. Então é recomendável também que se tenha alguém da área de cyber security, ou da segurança de informação também, né? Entendi. Então, a gente vê aí grandes empresas de capital aberto correndo atrás da ISO de segurança. 27001, se eu não me engano. 27001. Às vezes eu me engano com os números, advogado com número... Mas é 27001 porque eu me informei sobre isso. Então, tem muita empresa correndo atrás disso, então precisa ter uma segurança de informação. A gente está vendo aí muito vazamento de dados. Aliás, quando a lei entrou em vigor em setembro, começou a estourar, e isso foi, inclusive na União Europeia, quando o GDPR entra em vigor, é meio que um ataque... terrorista. E o terror é o ransomware, né? O famoso ransomware. Sim, né? exatamente. Né? Então, é importante, né? Principalmente as empresas B2C, né? Que tem muitos dados de clientes, né? Então, essas empresas estão correndo atrás. Né? Agora, Adriana, me diz uma coisa. Já foi feita alguma pesquisa aqui no Brasil, né? Sobre essa questão da LGPD junto às corporações, às empresas e tudo mais? Está em andamento alguma pesquisa? Como é que está isso? Bom, existem várias pesquisas, né? Desde que a lei entrou em vigor, aí uma curiosidade do mercado muito grande para ver se as empresas estão adequadas ou estão se adequando, né? Adequadas nunca estarão totalmente. Claro. Né? Porque, primeiro, hoje em dia a lei nem está totalmente regulamentada. Claro. Né? E, em segundo lugar, tecnologias aparecem a cada momento. Sem dúvida. A gente costuma falar, quem trabalha com tecnologia, repetir uma frase do futurista Gibson, que o futuro já chegou, ele só não foi totalmente distribuído, né? Então a gente não se dá conta do que está acontecendo. Então, o Fórum Empresarial LGPD, do qual eu também faço parte pela FEComércio, que é um hub de aproximadamente 100 entidades, né? A gente começou a falar sobre isso, né? E a gente, o ano passado, nós resolvemos verificar como o mercado, depois, né, de um ano que a LGPD tinha entrado em vigor, né, e depois em agosto de 2021 que as multas teriam entrado em vigor, a gente fez uma pesquisa. Essa pesquisa é um questionário que foi elaborado por profissionais da área de proteção de dados e privacidade que representam essas entidades no fórum. Então, é um questionário bem rico, né? Ele praticamente, quem responde está fazendo ali uma reflexão, né, do grau de adequação da empresa, né? E a gente fez essa pesquisa no ano passado, em 2021, lançamos o resultado em janeiro desse ano, no Dia Internacional de Proteção de Dados, inclusive com a presença do diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi uma pesquisa que englobou 300 respondentes, e respondentes de grau de diretoria, de compliance, jurídico, ou o próprio DPO dessas empresas, né? E o resultado da pesquisa foi o seguinte: a maioria das empresas, assim, um número bem elevado, a grande maioria, já tinha se movimentado para adequar.
um número bem grande não tinha alcançado lá o grau de adequação, né, que eles entenderiam como um grau razoável. Tá. O que eles previam é que esse grau talvez fosse atingido em meados desse ano, né? Tá. Que não deve ter sido, né? Então, e por isso a gente resolveu também em 2022 fazer novamente essa pesquisa. Tá? Essa pesquisa ela está disponível no site da ABS, que faz o secretariado executivo do fórum. Tá. É uma pesquisa que em 10 minutos a pessoa consegue responder. Sim. É uma pesquisa totalmente anônima, então o respondente não precisa se identificar, também não precisa identificar a empresa, né? E a nossa ideia é fazer um comparativo com os resultados do ano passado e verificar, né, o grau de adequação e também as necessidades e as dificuldades da empresa. Sem dúvida. Né? Então, por exemplo, o ano passado, a maior dificuldade era fazer o mapeamento de dados e manter esse mapeamento. Imagino. Né? E isso também é importante para que a própria NPD veja as dores da empresa, né? E ajude também ela a fazer uma fiscalização responsiva e acelerar, quem sabe, a regulamentação de alguns pontos que ainda estão em aberto, né? Entendi. Para a gente finalizar agora, eu poderia ficar conversando com você aqui muito tempo, é um assunto vastíssimo, né? Mas você vai voltar outras vezes aqui, com certeza. Você falou do comitê dentro da empresa que tem, agora você acabou de responder isso, né? Agora me surgiu uma dúvida, que é o seguinte: no caso de um vazamento, no caso de uma não respeitar a lei, por exemplo, quem que é o responsável direto por isso? É o CNPJ da empresa e ponto, ou esse comitê de alguma forma ele pode ser envolvido? Então, assim, primeiro, né, esse comitê não é uma exigência da lei. Não é? Não é uma recomendação de boas práticas que a própria lei fala. É compliance. E a própria lei fala muito em accountability, né, em boas práticas e tudo mais. Eu achei que era necessário. Não. O que a lei exige é que se tenha um encarregado de proteção de dados. Entendi. Né? Aí você vai me perguntar, então ele que vai ser responsabilizado por ter um vazamento? Não. Ele está lá para fazer as recomendações da empresa, para acompanhar, responder o titular e fazer a ponte com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? O responsável pelo vazamento, ou se, enfim, realmente acontecer né, algo que não esteja de acordo com a lei, né, não atender, vai ser o controlador dos dados, que é aquele o responsável pelo tratamento, né? Entendi. Que pode ser um CNPJ e às vezes pode até ser uma pessoa física, se ela faz aquele tratamento de dados de uma maneira comercial, enfim, ou que se enquadre ali nos dispositivos da LGPD, né? Mas assim, tem muita discussão para ver a responsabilidade do DPO. Isso não é uma discussão que ficaríamos aqui horas falando, né? Mas na Europa tem isso também? É desse jeito também? Inclusive essa sigla DPO, né, que o pessoal pega, o né? Data Protection Officer, né? Isso. E aqui a gente tem o nosso encarregado de proteção de dados. É mais bonito falar DPO, exatamente, né? Exatamente, muito mais, sem dúvida nenhuma. Que pessoa que você fala assim, eu sou encarregado. Não, mas eu não quero falar com o encarregado, eu quero falar com o DPO. Isso mesmo. É bem brasileiro isso. É bem brasileiro. Não, inclusive, a tradução do GDPR em Portugal é o encarregado. É o encarregado. Mas aí português de Portugal é outra linguagem, outro entendimento. Né? Mas tem também algumas diferenças nas definições de DPO e com o nosso encarregado aqui. Mas isso a gente deixa para outro. Não, isso deixa para os linguistas. A gente não vai entrar na própria lei. Na própria lei também tem. Tem algumas diferenças. Né? Mas isso fica para outro podcast. Fica outro podcast. Tá bom. Eu quero agradecer bastante o teu tempo comigo aqui. Eu quero agradecer pela sua agenda, que eu sei que ela é concorrida. Você despendeu esses minutos comigo aqui. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, Guido, e eu faço aqui também
te parabenizo, né, pelo seu trabalho, é muito legal essa área de tecnologia. Eu sou uma advogada que adora tecnologia, né? E eu deixo aqui a dica para que vocês respondam aí essa pesquisa, ela é muito rica, eu acho que vai ajudar todo mundo e vai ajudar também a boa regulamentação da lei. Só mais uma coisinha, você está em redes sociais? Como é que te acha nas redes sociais? Sim, pode no LinkedIn, tá? Adriana Esper. Tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. E eu sou Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau!